Qualidade de vida começa agora com a nutróloga e ginecologista doutora Jussara Munareto. E a nossa pauta de hoje, gente, é super interessante, não é, doutora? Sim, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre um assunto que cada vez mais aparece na mídia, aparece no consultório e cada vez aparece mais pacientes se queixando, que é com relação à intolerância ao glúten, mas não a intolerância ao glúten celíaca, mas a intolerância ao glúten não celíaca. E o que é o glúten? Sabe o que é o glúten? Vamos saber a partir de agora. O glúten é uma proteína que tem em maior quantidade na farinha de trigo, no trigo, tá? Então, na verdade, não deveria ser intolerância ao glúten não celíaca. Então, deveria ser intolerância ao trigo. Depois, no final, eu vou explicar por que deveria ser, ao invés de ser intolerância ao glúten não celíaca, deveria ser intolerância ao trigo, tá? Então, o que é o glúten? O glúten é uma das coisas que deixa o pão gostoso, porque ele tem uma propriedade elástica, né? Então, a gente pega a farinha de trigo, ó, ela fica elástica, ok? Só que ela tem uma outra coisa, que ela é grudenta, né? Ela pega e cola no dedo, ok? Então, na minha época que eu era criança, eu não digo que idade eu tenho, mas naquela época os armazéns, os locais onde a gente comprava cola, né, ficavam muitas vezes distantes. E o que a gente usava então para colar o papel, para colar as figurinhas do trabalho da escola? Farinha de trigo e água. Então, por quê? Porque ele forma uma cola. Sabe o que é, vamos dizer assim, a tradução do glúten é cola. Então, a tradução da palavra glúten é cola. Então, faz exatamente isso, ele cola, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Quando o organismo da gente não consegue produzir enzimas que ajudem a digerir o glúten, ele começa a trazer um processo inflamatório no nosso organismo e começa a gerar alterações de doenças, tá? Que são essas alterações que a gente está vendo, essa intolerância toda. Isso. O que é mais comum é a doença celíaca, que tem um componente genético, né? E a intolerância não celíaca não tem componente genético. Então, ele tem uma alteração autoimune, né? A doença celíaca e a doença da intolerância ao glúten não tem esse componente, então, que é ligado à genética. Mas ele tem muitas vezes os mesmos sintomas que a doença celíaca. Então, o que dá? Estufamento na barriga, cólicas, diarreia, pode ser ao contrário, pode ser trancar o intestino, especialmente porque ele é grudento, né? Então, ele entra no intestino e começa a dificultar o trânsito, né? Então, quando ele tem sintomas abdominais, sintomas locais, é fácil de fazer o diagnóstico. Mas muitas vezes ele tem sintomas que não estão ligados a essa coisa que é mais característica. Então, ele pode ter sintomas a nível central, de neurotransmissores, de alterações do nível central, ansiedade, depressão, enxaqueca. Então, é muito comum a pessoa ter dor de cabeça, retenção de líquido, inchaço nas pernas. Como ele gera um processo inflamatório, anemia. Então, crianças podem ter, quando tem a doença celíaca, pode aparecer osteoporose. E como se descobre essa intolerância, doutora? A doença celíaca, a gente faz diagnóstico através do exame de sangue, tá? Existem algumas antitransglutaminase, antiendomísio, e o padrão ouro é fazer uma biópsia de intestino, porque a lesão acontece no intestino delgado, que é o intestino fino. Então, lá faz uma biópsia, identifica o processo inflamatório e confirma que tem. Só que a intolerância ao glúten não celíaca, ela não apresenta essas alterações, entende? Então, o único exame que a gente pode fazer, que é seria o teste clínico. Então, a gente suspeita que o paciente tem, então tem sintomas intestinais,
tem alterações de compulsão alimentar. Então ele pode gerar anemia, pode gerar até linfomas, que é um tipo, espécie de câncer. Então ele gera uma série de alterações no nosso organismo. Então quando a gente vai consultar comigo e eu identifico vários sintomas, ou com um outro nutrólogo, né, ele identifica que tem vários sintomas que podem sugerir intolerância ao glúten, você faz exames para excluir a doença celíaca, mas isso não significa que a pessoa não tenha intolerância, significa que ela não tem doença celíaca. Então a gente faz o teste clínico, então se retira todos os alimentos que contenham glúten, então a cevada, o trigo, a aveia, então que são alimentos que também contêm glúten, né? Mas a maior concentração está no trigo, né? Qualquer tipo de farinha de trigo, independente se é integral ou refinada, não, toda farinha de trigo tem glúten, tá? Então a gente precisa tirar toda a farinha de trigo e observe em 1 ou 2 meses, melhorar os sintomas, ficou legal, ficou bem, desinchou, melhorou o intestino, voltou a funcionar bem, é porque era intolerância não celíaca, tá? Então é comum de ter intolerância em pacientes que têm síndrome do intestino irritável, tá? Então muitas vezes tem alterações no tubo gastrointestinal ali, então ardências no ânus, alterações outras, né, gases e dor de barriga, né, dor na barriga, que está ligada então ao glúten, tá? Então, o que hoje nas pesquisas estão dizendo? Que o culpado não seria o glúten. O vilão. O vilão. Tão bom. Mas, por isso que seria intolerância ao trigo, né? Então, existem pesquisas atuais que dizem que é em função da modificação genética do trigo, então, buscando maior produtividade com relação ao trigo. Então se fez alterações genéticas nesse trigo para que ele não perdesse o grão, né, e que ele ficasse mais produtivo, tá? Então, ou seja, no momento que o homem ele modificou, alterou todas as propriedades do trigo. Então hoje se fala em intolerância ligada teriam novas explicações, que seriam tal chamados dos frutanos. O que seriam os frutanos? Seriam carboidratos que são fermentáveis, ou seja, né, o organismo vai desmanchando e fermentando, e que não são absorvíveis, o corpo da gente não absorve. E a maior fonte é o trigo. Então, às vezes a pessoa tem intolerância ao glúten ou ao trigo e também sente desconforto quando usa o feijão, come o feijão, fica estufada, tá? Quando come o repolho, quando come cebola, então alho, tá? Lentilha, banana também pode acontecer. Então a pessoa come e diz, eu não me dou bem com feijão, eu sinto estufamento. Então ela pode também estar tendo principalmente uma intolerância ao glúten. E outra explicação seria porque para essa modificação genética do trigo que foi desenvolvida, ela gera o quê? Para evitar que as pragas, vou dizer assim, comam o trigo, então eles aumentaram um inibidor da amilase, que é uma enzima que quebra então a casca do trigo. Tá? Então eles aumentaram, então houve uma inibição dessa enzima, né, que é a proteína então que vai controlar as pragas, né? Então evita que protege o trigo. Só que no momento que ele entra em contato com o nosso organismo, ele tem uma cápsula muito dura, o nosso corpo não consegue desmanchar aquela cápsula dura, porque a necessidade de enzimas do nosso corpo é muito maior, deveria ser muito maior para aquele tipo. Então ele passa pelo tubo gastrointestinal, passa pelo intestino delgado, não é absorvido pela amilase, né? E a tripsina, que é outra enzima que desmancha também, passa por ali, ele vai ser fermentado lá no intestino, tá? Grosso, né? E ali fermenta e produz gases. Por isso que a barriga estufa. Muitas modificações e a gente tem que ficar atento mais do que nunca. Para ter qualidade de vida. E no programa da semana que vem, a doutora Jussara Munareto vai estar aqui falando sobre outra intolerância, não é, doutora? É a intolerância à lactose. Fiquem ligados, então. Obrigada, doutora. Obrigada.